Graças a Deus. Irmãos, eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorificado, exaltado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu sempre digo, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. E tudo aquilo que fazemos aqui, neste lugar, é para a honra e glória do nome dEle. É para que Ele cresça e que a cada dia nós reconheçamos que nós somos pequeninos, mas o Deus que nós servimos é o Deus grande, o Deus todo-poderoso e o Deus que está aqui nesta noite para ouvir as nossas orações, ouvir as nossas súplicas e responder com poder e grande glória, porque tudo é para a honra e glória do nome dEle. E é por isso, irmãos, que Ele responde às nossas orações. Ele responde às nossas orações para que o nome dEle seja glorificado. Porque quando nós viemos aqui à frente, contamos um testemunho, testemunhamos para os irmãos que as nossas orações foram respondidas, é porque o nome do Senhor está sendo exaltado neste lugar. E de todos esses anos que congrego aqui com os irmãos, não foi nem uma nem duas vezes, nem três vezes, foram várias vezes nas quais os irmãos vieram nesta casa de oração, agradecendo a Deus por ter resposta de oração. E não foram poucos os irmãos, são muitos os irmãos. E se nós tivéssemos a oportunidade de dar oportunidade a todos os irmãos aqui, todos nós teríamos alguma coisa para falar de que Deus fez na nossa vida. Porque todos nós que estamos aqui temos orado ao nosso Deus e Deus tem respondido às nossas orações com poder e grande glória. Não importa, irmão, se o teu milagre tu acha que foi grande ou pequeno. O importante é que o Deus Todo-Poderoso respondeu às tuas orações, respondeu à minha oração, respondeu à tua oração. E aqui tem corações gratos nesta noite, tem corações aqui regozijados nesta noite, que se, como eu falei para os irmãos, repito novamente, se tivesse a oportunidade desses irmãos estarem aqui à frente, todos viriam, e todos teriam uma bênção para contar, por mais luta que tenhamos, por mais dificuldade que passamos, e nós sabemos que estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso, louvado seja o nome do Senhor, e a esse Deus nós temos a alegria de servir, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, o importante é saber que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso e que responde às nossas orações. Tem uma frasezinha que diz assim: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o teu problema que você serve a um poderoso Deus que responde às nossas orações. Existe alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? Tudo que pensarmos, irmãos, e tudo que foge ao nosso poder humano, tudo que foge às nossas possibilidades humanas, saiba de uma coisa, que aí é que Deus gosta de entrar e mostrar para ti que Ele é o teu Deus, o Deus todo-poderoso, que pode fazer aquilo que tu não pode fazer. Eu creio que cada um dos irmãos aqui já se pegou numa situação dessa, de chegar para Deus e dizer: Deus, até aqui eu consegui, mas daqui para frente eu não consigo dar mais um passo. Daqui para frente é o Senhor, daqui para frente é o Senhor que pode fazer. Se o Senhor não fizer, para mim a jornada acaba aqui. É nessa hora que tem um hino que diz que é nessa hora que Ele chega, é nessa hora que Ele chega, louvado seja o nome do Senhor, e responde o nosso clamor, responde às nossas dificuldades.
E eu estou falando isso para os irmãos porque Deus tem respondido as minhas orações. Durante a minha caminhada, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E tem feito grandes coisas, eu creio, na vida dos amados irmãos. Irmãos, estamos em um mês maravilhoso, né? Um mês que comemoramos o mês da família. Família é um projeto de Deus. Família está no coração de Deus. A nossa família, ela é guardada, protegida pelo nosso Deus, porque através das nossas orações, Deus tem guardado a nossa família. Deus tem guardado as nossas casas. Porque, como eu falei para os irmãos, os dias são maus, os dias são difíceis. É muito difícil criarmos filhos e até mesmo nós permanecermos nos caminhos do Senhor nos dias que estamos vivendo. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem tido misericórdia das nossas vidas, que estamos de pé, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas principalmente, irmãos, porque nós podemos dizer que somos adultos, temos a nossa mente formada, temos a nossa mente transformada por Cristo, mas estamos vendo dias difíceis para criar filhos aqui na terra. Não tem sido fácil, porque o mundo tem tentado sufocar os nossos filhos. As mídias, os meios de comunicação, a tecnologia tem tentado sufocar os nossos filhos para que eles não sirvam o Senhor do jeito que o Senhor quer que nós sirvamos a Ele. As redes sociais têm afastado os nossos filhos da igreja, têm afastado os nossos filhos da presença do Senhor. Quem tem os seus filhos que tem o prazer de vir na casa do Senhor, pode dar graças a Deus, pode dar glória a Deus, porque os dias são difíceis. E eu estou falando isso, irmãos, porque eu passo por isso na minha casa. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe estava se queixando dos meus sobrinhos, que foram criados assim como minhas filhas foram criadas na igreja, na escola bíblica dominical. E a minha mãe falando que os meus sobrinhos, todos desanimados, não querem ir mais à igreja, não querem mais participar dos cultos, não querem mais a escola bíblica dominical. Eu tenho um sobrinho de 19 anos que a minha mãe, ela aos domingos pela manhã, todos os dias levava ele até a escola bíblica dominical. Mas de um ano e pouco para cá, ele foi sufocado pelas coisas desta vida, coisas que ele não sabe nem explicar, porque os pais perguntam, a avó pergunta, e nem ele mesmo tem resposta. Ele só sabe dizer que ele não tem mais vontade de estar na casa do Senhor. E eu estou falando isso para os irmãos porque isso também acontece na minha casa. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem, que nós criamos Brenda, Camila aqui na igreja. Antes de vir para aqui, nós éramos da Assembleia de Deus e nós criamos as nossas filhas na escola bíblica dominical. Cresceram estudando na escola bíblica. Mas hoje, irmãos, aí algumas pode passar no pensamento de alguém, mas como é que um pregador da palavra diz que está com os filhos dentro de casa sem vontade de vir para a igreja? Irmãos, são coisas que a gente não tem poder, não tem domínio. A única coisa que nós podemos fazer, irmãos, é orar. Orar ao Senhor. E eu tenho feito isso, orado pelas minhas filhas e pedido ao Senhor: Senhor, coloque nos coraçõezinhos delas novamente o desejo de estar na tua casa. Eu tomei uma posição, porque quando a gente vê que está fugindo do nosso alcance, como eu falei para os irmãos, nós temos que correr, porque o mundo ele é perverso, irmãos. O adversário da nossa alma, ele é perverso. E algumas semanas atrás,
Eu conversei com a minha esposa e nós tomamos uma decisão, que já que elas não querem vir até a igreja, nós temos que levar a igreja até elas. E levar a igreja de que forma? A palavra, irmão, dentro do lar. Porque as coisas dessa vida, a correria dessa vida também tem sufocado os pais, não é só os filhos não. Porque a correria dessa vida, a busca desenfreada das nossas vidas, para poder manter as nossas famílias, e nós achando que isso nós estamos fazendo bem, queremos trabalhar, queremos ganhar, botar o pão de cada dia dentro de casa, queremos dar tudo aquilo que nossos filhos precisam, coisas que às vezes até mesmo nós não temos, porque é isso que os pais têm feito, têm ido de contramão. Às vezes você não tem um celular de última geração, mas o teu filho tem, porque você trabalhou, você, na sua busca desenfreada, você dá o melhor celular que você pode para o seu filho. Quem sabe tem pais que andam a pé, mas ele dá uma moto para seu filho. Ele quer dar o melhor para seu filho. E se esquece, irmãos, tudo isso a gente pode dar, sim. Se você tem condições de dar, sem problema, você pode dar. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, de que o mais importante é ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. Porque a Bíblia diz que se nós ensinarmos os nossos filhos, enquanto eles forem pequenos, enquanto eles forem moços, quando eles crescerem, eles não vão se esquecer da palavra. E eu conversei com a minha esposa e nós estamos fazendo culto, pelo menos uma vez por semana, já que a nossa correria é grande. Eu conversava com o pastor Daniel que a correria é muito grande nas nossas vidas. Mas nós temos que separar, irmãos, um momento dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que nós possamos salvar a nossa família. Porque às vezes, irmão, nós nos preocupamos com o nosso vizinho, nós nos preocupamos com o colega de trabalho, nós nos preocupamos com o funcionário da nossa loja, nós nos preocupamos com as pessoas que nos rodeiam, mas nós nos esquecemos dos nossos filhos que estão debaixo do nosso nariz. E nós estamos perdendo eles para este mundo. Nós estamos perdendo eles para as coisas dessas vidas. Nós estamos perdendo eles para as redes sociais. Nós estamos perdendo os nossos filhos para os meios de comunicação. Nós temos que pedir misericórdia ao Senhor e orar pelos nossos filhos e ensinar a palavra de Deus para eles. E eu querendo ou não, porque nós temos que ser sacerdote dentro do nosso lar, nós temos que ter autoridade dentro do nosso lar, independente dos pensamentos dos nossos filhos. E, ou querendo ou não, uma vez por semana vão ter que sentar comigo na mesa para ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando elas estiverem adultas, quando elas formarem família, lá na frente, mesmo que elas não queiram congregar agora, mesmo que elas não queiram congregar quando estiverem casadas, mas eu creio que quando chegar lá na frente, elas vão, como a palavra de Deus diz, me garante, que elas não vão se esquecer dos ensinamentos da palavra de Deus. E elas vão ter que voltar à casa do Pai. Elas vão ter que retornar à casa de Deus para servir ao Senhor. Porque uma coisa que nós temos deixado bem claro é que filho não salva pai, pai não salva filho. A salvação é individual. A salvação é individual, não é porque o pai é crente que o filho vai ser crente, que o filho vai ser salvo, não. Estamos enganados com isso. O que nós temos visto de filho de pastor desviado dos caminhos do Senhor não é brincadeira. Porque não é o título que nós levamos de pregador, disso ou daquilo, que vai fazer com que teu filho seja um servo de Deus fiel, não. Agora, se tem uma coisa que faz diferença na vida dos nossos filhos, é o ensinamento da palavra, é a oração e o testemunho que você dá como crente dentro da sua casa. Ou você dá testemunho de crente, ou seus filhos não vão ser crentes. Ou vão ser crentes do teu jeito, ser crente do jeito, da tua maneira,
Porque se você é infiel, os seus filhos vão ser infiéis. Mas se você é fiel ao Senhor, os seus filhos serão fiéis ao Senhor também. Porque nós somos o exemplo para os nossos filhos. Quem tem filhos aqui, que serve ao Senhor com alegria, que às vezes, eu comento sempre com a minha esposa em casa, a gente fala assim, quando a gente vê os filhos de alguns irmãos que vêm aqui na frente que cantam, a gente fala assim, Senhor, eu quero também ver minhas filhas lá na frente cantando. Porque isso é maravilhoso. Isso quer dizer, sabe o quê? Que vocês deram exemplos de servos de Deus. Vocês deram exemplos de pais que servem ao Senhor, e por isso os filhos de vocês estão aqui. Mas eu creio, irmãos, eu creio que a oração que nós temos feito e a palavra de Deus que nós temos introduzido dentro do nosso lar vai fazer efeito para que Deus tire toda a vergonha das nossas filhas e que elas possam estar aqui também louvando e engrandecendo o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos ter a alegria, louvado seja o nome do Senhor, de ver elas aqui louvando ao Senhor. Eu creio que Jesus vai fazer. Eu creio. Tudo é através das orações, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ver aqui dois exemplos, só nessa passagem de Paulo aqui, de Atos capítulo 19, não, 16, irmãos, perdão, Atos capítulo 16, eu vou ler aqui, o versículo de número 31 para os irmãos, mas vamos dar uma pincelada aqui no contexto dessa passagem. A Bíblia diz assim no livro de Atos dos Apóstolos 16, 31. E responderam-lhes: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu. É nessa palavra que nós cremos. Essa palavra que nos sustenta. Eu creio nessa palavra. Que se nós crermos no Senhor Jesus, seremos salvos e a nossa casa também. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Apóstolo Paulo, aqui, iniciando o seu ministério, a Bíblia nos fala que ele vai passar aqui por algumas cidades, mas ele teve uma visão que ele precisava ir a uma cidade chamada Macedônia, a uma região chamada Macedônia. Paulo ele teve essa visão de que ele tinha uma missão naquele lugar, porque tinham pessoas ali que precisavam ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, acompanhado por Lucas, por Silas e também por Timóteo, nessa viagem, Paulo pregando a palavra do Senhor, diz que uma mulher chamada Lídia, ela se aproxima de um lugar onde Paulo estava reunido, pregando a palavra do Senhor e orando, porque a Bíblia diz que Paulo, aqui no versículo número 13, vai dizer que no sábado Paulo sai da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo sai para orar, e assentando-se ali com algumas mulheres que estavam ali para ouvir a palavra de Deus, diz que uma mulher chamada Lídia se aproxima de Paulo para ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos do Senhor através de Paulo. Pelo que a Bíblia nos diz, essa mulher é uma empresária, né? Ela é uma vendedora de púrpura.
Mas aquela mulher, se aproxima de Paulo com uma intenção de ouvir a palavra. Ouvir a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. E a Bíblia vai nos dizer que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Essa mulher, ela crer na palavra que Paulo pregava, acreditou na palavra e convida a Paulo, juntamente com os seus companheiros, a estarem em sua casa. Com certeza, irmãos, esta casa, esta família que ouve a palavra de Deus transmitida por Paulo, crer no Senhor Jesus, e assim como nós iremos ver mais uma história de quem crer no Senhor Jesus será salva tu e a tua casa, com certeza a casa dessa mulher foi transformada pelo poder do evangelho que Paulo pregava. A oração, irmãos, e a fé é o processo para que as nossas famílias sejam salvas, através da oração e da fé na palavra do Senhor. Porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Essa mulher está aqui num ambiente de oração, porque a Bíblia diz que Paulo se reúne em um lugar para orar, está num ambiente de oração e de pregação da palavra. E essa mulher creu. E essa mulher crendo, ela convida Paulo a estar em sua casa. Se ela convida Paulo para estar em sua casa, toda a sua família ouviu a palavra. Se a família dessa mulher ouve a palavra e creu, toda a sua casa foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer mais uma vez que Paulo, já em uma outra situação, em mais um ambiente de oração, disse que uma jovem que tinha um espírito maligno em sua vida, de adivinhação, que Paulo via num contexto, aqui, irmãos, de opositores do Evangelho. E estava ali aquela mulher perturbando a Paulo com aquele espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que os seus senhores lucravam com as coisas que aquela mulher adivinhava. E aquela mulher estava tipo uma perseguição a Paulo e os seus companheiros. Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo se indignou daquela situação e chega até aquela mulher e diz: sai espírito da vida dessa mulher, sai no nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que naquela mesma hora, aquela mulher foi liberta. Aquela mulher ficou livre daquele espírito adivinhador, aquele espírito que adivinhava. Só que agora Paulo traz um problema para ele, porque Paulo está tirando daqueles homens, dos senhores daquela mulher, o seu lucro. E aqueles homens ficaram indignados com Paulo. E começa a conversarem uns com os outros, incitando a multidão contra Paulo, dizendo que Paulo estava trazendo ensinamentos, esse homem judeu está trazendo ensinamento para nós que somos romanos, querendo desfazer daquilo que nós cremos. Vamos levar a situação até os magistrados, para ver o que é que eles vão dizer.
E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens levam a situação até os magistrados, que também ficam indignados, rasgam as suas vestes, açoita a Paulo. Paulo é levado até ele, até os magistrados, recebe açoites, é levado até o cárcere. E o interessante aqui, irmãos, é como o inimigo, ele é sujo, porque Paulo está simplesmente pregando a palavra de Deus, a palavra verdadeira, mas vem essa perseguição sobre a vida de Paulo, e a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Paulo é levado até o cárcere, como se Paulo fosse um dos bandidos de alta periculosidade, porque a Bíblia vai nos dizer que ele foi com os pés e os troncos amarrados, levado até o cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ali encarcerado, Paulo e Silas, se fosse nós, iriam começar a murmurar, dizer: como é que eu prego a palavra? Porque não é assim que às vezes a gente faz, irmão. Como é que eu sou um servo do Senhor? Como é que eu sirvo ao Senhor ali na Batista da Graça? Eu ajudo o pastor me chama para ir para uma missão, eu estou junto, eu estou lá na bateria da igreja, eu sou um pregador da igreja, e agora eu sou preso como um bandido de alta periculosidade. A tendência é que nós, se fosse nós no lugar de Paulo, nós iríamos murmurar dessa situação. Como é que Deus me deixa nessa situação, eu fazendo a obra dele? Acabei de expulsar um espírito maligno da vida de uma mulher, e agora estou nessa situação. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas fazem o contrário. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e louvar ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles começam a orar e a louvar ao nome do Senhor. E aí a Bíblia nos diz, irmãos, que veio como um grande terremoto naquele cárcere. E as portas daquelas cadeias se abriram. E não foi só Paulo que foi liberto. A Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que estavam presos foram soltos. A tua oração não vai só te abençoar, não, vai abençoar a vida daqueles que estão perto de você também. Se você estiver orando com fé, a tua oração, a tua fé, ela não vai só impactar a sua vida, vai impactar a vida daqueles que estão perto de você também. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo e Silas são libertos daquela prisão. Mas o que foi que Paulo e Silas fizeram? Oraram e louvaram ao Senhor. Diante dos nossos problemas, qual tem sido a nossa atitude como servo do Senhor? O que é que nós temos feito? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós colocamos a culpa em Deus, ou nós fazemos o que Paulo e Silas fez? Orar e louvar ao nome do Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. A minha oração, a tua oração, ela tem poder de mudar situações. Deus, não é que a tua oração é forte não, viu? Porque às vezes as pessoas confundem também. Não é que a tua oração e a minha oração é forte, não. É o Deus que tu serve, que é todo poderoso. E vai ouvir a tua oração, e tu vai ver o poder de Deus na tua vida. Não é que o teu louvor é bonito e que o milagre vai acontecer por conta do teu louvor que é bonito, não. É porque ao Deus que tu louva, o Deus que tu louva, o Deus que tu louva é que é todo poderoso. E Ele vai se alegrar com o teu louvor e vai responder à tua situação. É só crer, irmãos.
É só nós crermos. A Bíblia diz: se nós crermos, veremos a glória de Deus. Se crermos, veremos a glória de Deus. Não tem situação difícil para Deus. Não existe problema difícil para Deus. Tudo que colocarmos na mão dele, ele é poderoso para fazer. Agora ele só faz aquilo que é da vontade dele e não a nossa vontade. É porque às vezes nós entregamos as nossas coisas nas mãos de Deus e dizendo até a Deus como é que queremos que ele faça. Mas nós sabemos que Deus, ele responde às nossas orações, mas do jeito dele, da maneira dele, no dia dele, no dia que ele quer, ele responde às nossas orações. O que nos resta é ter paciência. O Salmo 40 diz que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Tem situações que a gente quer pular para o 70, apressa o Senhor e me dá a vitória, que às vezes o negócio está bravo. Mas tudo isso o Senhor entende, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, sabe que nós não conseguimos sem Ele. Mesmo que você pule do Salmo 40 para o 70, Ele vai entender que você está clamando a Ele, porque você é dependente dEle. Ele vai entender a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia, irmãos, vai nos dizer que quando o carcereiro, aqueles homens que levaram Paulo até a prisão, Paulo e Silas, quando ele vê o cárcere aberto, os presos que tinha lá, foi todo mundo embora, aquele homem entrou em desespero. E ele queria tirar a sua própria vida, porque ele sabia que ele, como um soldado ali, se ele deixasse o prisioneiro fugir, principalmente Paulo, né? Porque foi recomendado que ele tinha que ficar lá vigiando Paulo e Silas. Não importa se tinha bandido perigoso lá no cárcere, mas aqui a intenção era cuidar de Paulo e Silas ali, e não deixar que eles escapassem. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele queria tirar a sua própria vida, e Paulo chega até aquele homem e diz: não faças tal. Não faças tal, e nenhum mal. Não faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Aí vem a resposta de Paulo: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E naquele dia, irmãos, chegou a salvação para a vida daquele homem, porque ele creu na palavra que ele ouviu pelo apóstolo Paulo. E a palavra do Senhor chegou até o lar deste homem. E toda a sua casa creira no Senhor Jesus. E como a palavra está dizendo, se crer, será salvo tu e a tua casa. Se nós crermos, será salvo eu, a minha esposa e toda a minha casa. Porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso para salvar a nossa família. Porque Jesus Cristo não fez o sacrifício somente por mim e você não, Pai. O sacrifício de Jesus foi por mim, por você e pelos seus filhos. Mas como eu falei para vocês, as dificuldades são muitas, as adversidades são muitas, os problemas são muitos para criar filhos nos dias de hoje. Porque as inversões de valores nos nossos dias é muito complicado, porque tudo hoje, o errado é visto como certo, e o certo é visto como errado. E isso tem turbado os corações dos nossos filhos,
da juventude no geral. Porque o inimigo das nossas almas estão turbando os corações das pessoas, para que elas percam o sentido, realmente o sentido das coisas, né? Porque quando você começa a distorcer e achar que o que é errado é certo, e o que é certo é errado, é porque estamos vivendo numa sociedade complicada. Mas, crendo na palavra de Deus, crendo nesta palavra que nós estamos pregando e ensinando, e sabendo que as nossas orações são ouvidas pelo nosso Deus, nós temos a certeza de que a nossa casa vai servir ao Senhor até que Ele venha para buscar a sua igreja. Nós cremos nisso, e é por isso que nós continuamos a buscar ao Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 4 e 5, que os filhos de Jó, eles se reuniam para banquetear entre si. Faziam banquetes porque Jó, como a Bíblia diz, era o homem mais rico do Oriente, e o poder aquisitivo deles era um grande. Eles se reuniam, os seus irmãos, cada um na casa de um, para banquetear. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jó oferecia holocausto a Deus pela vida dos seus filhos. Ou seja, Jó, enquanto seus filhos estavam lá se divertindo, Jó estava orando por eles. Porque o que é que Jó dizia no seu coração? Que vai que eles fez alguma coisa que não agradou meu Deus. É obrigação nossa orar pelos nossos filhos. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil, não. Criar filhos nos caminhos do Senhor nos dias que estamos vivendo. Temos que orar, fazer como Jó fazia. Não importa se eles estão pecando ou não contra o Senhor. A nossa obrigação é orar por eles. A nossa obrigação é ensinar a palavra para eles. Porque quando eles chegarem lá na frente, mesmo que não estejam gostando, essa semana eu falei para mim as duas, mesmo que vocês não estejam gostando hoje, lembra que o pastor falou isso aqui domingo, né? Mamãe prendia no quarto, ficava bravo, queria quebrar a porta para estudar, mas quando chegou lá na frente, agradece. Por exemplo, eu já cheguei a agradecer meu pai, e tanto eu como meus irmãos. E olha que meu pai era tosco mesmo, rude, homem de roça, e era bruto, criava a gente daquele jeito que vocês sabem aí. Mas naquela época, quando eu era adolescente ainda, a gente ficava com raiva, ficava com ódio. A minha mãe era também um pouco brava, botava a gente no quarto para estudar. Se tivesse semana de prova, não podia assistir jogo de futebol, não podia jogar bola, nada disso. E aí ali aquilo te deixa morrendo de raiva, de ódio, rancor dos teus pais. Mas quando tu chega cá na frente, que aí tu vê que os teus estudos te levou a um concurso público, tu vê que a criação de teu pai com aquela maneira tosca te fez um homem de verdade, um pai de família que cuida da família, que cria a família com responsabilidade. Aí tu vai e agradece a teu pai, porque talvez se ele não criasse a gente 3 filhos homens dentro de casa, se não criasse a gente daquela maneira, talvez podia estar os 3 hoje no mundo das drogas, né? Aí nesse mundão de cachaçada, perdido no mundo. E a maneira dele tosca, mesmo tosca, brava de criar a gente, eu agradeço a ele hoje. Eu já conversei isso com ele, já falei para ele, meu pai, hoje eu te agradeço pela maneira que o Senhor me criou. Que a gente tem que agradecer, que lá na frente a gente vai entender o porquê que ele fazia aquilo, né? E graças a Deus, tanto eu como meus 2 irmãos, todos nós servimos ao Senhor. A minha mãe não tem preocupação nenhuma com os filhos dela de dizer assim, oh meu Deus, onde é que meus filhos estão? Será que estão na porta do bar? Não, graças a Deus. Ela sabe que os filhos dela ou estão no trabalho ou estão na igreja, ou trabalhando na igreja. No máximo, quando faz uma viagem,
ligar para ela, ora por mim que eu estou indo ali fazer uma viagem. Que preocupação, isso é maravilhoso, irmãos. É assim que nós temos que criar os nossos filhos, orando pelos nossos filhos, ensinando mesmo, e às vezes nós temos que ser duros. E foi isso que eu estava conversando com elas, às vezes eu sou duro, fecha a cara, não quer fazer do jeito que eu estou falando para fazer, mas eu sou duro nessa parte. Porque imagine aí, se eu abrir mão e deixar, lá na frente, com certeza, elas até riram, né? Falei, lá na frente, vocês vão agradecer a papai. Lá na frente, né? E é assim mesmo, irmão. Não é fácil não. Ter família, criar filhos, não é fácil. Mas nós colocamos eles debaixo das potentes mãos do Senhor. E o Senhor é quem tem guardado a nossa casa, a nossa família. Para nós encerrarmos, tem mais duas coisinhas que nós precisamos mostrar para os nossos filhos. É que nós temos temor ao Deus que nós servimos. E se você for lá para o livro de Salmo, no 128, a Bíblia vai dizer isso, né? Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Exemplo que nós temos que dar aos nossos filhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado um homem que teme ao Senhor. Os nossos filhos, eles precisam ver nas nossas vidas que nós somos tementes a Deus, que nós tememos ao Senhor, que o nosso Deus está acima de tudo nas nossas vidas. E no Salmo, dois salmos maravilhosos, né? O Salmo 127, também um pertinho do outro, mostrar aos nossos filhos que todo poder emana do alto e não de nós. Os nossos filhos não podem confiar 100% em nós, porque somos humanos, somos seres humanos falhos, mas eles têm que entender que todo poder emana de Deus, emana do alto, que Deus é que é todo poderoso. Eles precisam aprender que Deus é todo poderoso. E eu aproveitei esse salmo aqui para ensinar para elas ontem à noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Ou seja, irmãos, nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Aí diz assim, ó, o 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Olha o que eu falei, a busca desenfreada pelas coisas materiais, né? Pelo dia a dia, para dar o que a gente pode dar de melhor para os nossos filhos. Mas aqui está dizendo que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, com ardor mesmo, né? E Jequiel, o cara pode dizer que o pão é tirado no ardor mesmo do rosto, suor do rosto, que o calor aqui é demais. Penosamente aos seus amados, e ele o dá enquanto dormem. Ou seja, nada disso, irmãos, adianta se nós não colocarmos a nossa confiança no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos sustenta, porque quando nós levantamos pela manhã para ir granjear o pão de cada dia, por que eu e você levantou? Porque o Senhor me deu o fôlego de vida para levantar e ir trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Então, eu não sou nada, eu dependo de Deus. O meu fôlego de vida está na mão de Deus. A nossa saúde está na mão de Deus. Tudo nosso está na mão de Deus. Nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor. E os nossos filhos precisam aprender isso. Que nós não somos nada. Para que eles não pensem que já que é nós que levantamos de manhã e vamos
correr atrás, né, do prejuízo e trazer tudo que eles querem, para eles não colocarem a confiança deles em nós e acharem que não precisam de Deus. Pelo contrário, nós precisamos de Deus todo dia, toda hora, todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos e dependemos do nosso Deus. Dependemos do nosso Deus, 100% dependentes de Deus. É isso que nós temos que ser. E os nossos filhos precisam saber isso. E é isso que eu tenho procurado ensinar às minhas filhas. E creio que Deus vai colocar isso no coração delas. E elas entenderão de que nós dependemos 100% de Deus. E uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer de ensinar para os nossos filhos, de que somente em Cristo existe salvação. Porque quando eles chegarem na faculdade, né, que forem estudar filosofia e outras zofias mais por aí, eles irão aprender que não é bem assim, que não é esse negócio de Cristo, que esse negócio de salvação não existe, que isso é bobagem, vida eterna não existe. Eu conheci um professor de literatura que, quando ele entrou na faculdade, ele era presbítero da igreja. Ele estava sendo preparado para ser pastor. Ele entrou na faculdade e, quando ele terminou o curso, ele disse que não acreditava nem em Deus mais. Para vocês verem como é o perigo dessa vida. Eu espero que, antes que Cristo volte, ele retenha o pensamento dele, né, e entenda que somente em Cristo existe salvação. Somente no Senhor Jesus existe salvação. Os nossos filhos precisam aprender isso, para que o mundo não possa enganar eles. Somente Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não existe salvação a não ser por Jesus Cristo. Amém?